aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Como sempre, a gente vai comentar das coisas que aconteceram ao longo do dia. Tem algumas coisas aí do Senado, tem umas coisas da Câmara, do Mendonça, do STF, CPMI, por aí vai. Só que hoje, meus amigos, navegando na internet, eu me deparei não com uma, mas com duas notícias que se intercalam. E, cara, sabe quando desperta aquele sentido aranha? Pronto, foi hoje. É um dossiê daqueles que eu falo, ó, velho, eu garanto, esse aqui eu garanto, eu peço pra compartilhar no início do vídeo. Eu falo, cara, até porque o vídeo de hoje vai ser diferente. Vocês vão chegar ao final do vídeo e você falar, cara, eu sei dar o nome ao que tá acontecendo no Brasil hoje. Pelo menos dois conceitos vão ficar claros na cabeça de vocês. Você fala, cara, eu sei o que é corrupção da inteligência jurídica e eu sei o que é janela de Overton e como eles estão utilizando ambas as coisas para brincar com a população brasileira. Gente, é a coisa realmente séria. E no final do vídeo você vai falar, cara, realmente entendo porque os vídeos desse menino acabam sendo vídeos grandes. Mas vejam só, realmente dá o voto de confiança hoje. Tô pedindo, cara, confia. Na data de ontem, saiu a matéria da Veja falando aí que a PF tá investigando aí material adulto, né? Que contém menores em computadores do STJ. Os arquivos ilícitos foram descobertos pela administração da própria corte, da próprio STJ. Olha as coisas que estão acontecendo nos últimos dias. E aí você vê que a polícia está investigando e por aí vai, e diz que o caso foi reportado pela corte para que fossem identificados os responsáveis pelo armazenamento dos arquivos eletrônicos. As apurações dos fatos estão na reta final e devem ser concluídas até setembro. Em setembro do ano passado, um servidor do STJ foi condenado, isso aqui, gente, foi condenado pela Justiça do Distrito Federal por danos morais coletivos após ser flagrado utilizando um blog anônimo para atacar e violar a privacidade de mulheres. Segundo o Ministério Público, a página na internet era administrada por meio de registros de conexão à internet localizados no sistema da corte. Olha o que vem acontecendo até dentro do serviço público brasileiro. E isso daí tem tudo a ver com o caso da menina que a gente vem falando. E aqui vocês vão começar a ver algumas coisas, sabe? De como o conservadorismo vem sendo tratado no Brasil. Isso aqui só vai fazer sentido depois que a gente falar de inúmeras coisas e a gente terminar quando a gente falar de fake news, que vai ser algumas coisinhas. Vai fazer mais sentido. O antagonista solta uma matéria que acabou até me surpreendendo, porque foi um posicionamento da CNBB, que diz que o caso da menina envolve pelo menos 2 crimes hediondos. E eles falam assim que tudo que aconteceu é terrível e por aí vai, mas que a remoção, vocês sabem por que eu uso essa palavra, não se explica diante de todos os recursos existentes e colocados à disposição para garantir a vida das 2 crianças. Fala, cara, tinha algumas coisas para fazer. E a CNBB eu falo assim que eu não esperava, porque esse pessoal é ligado assim à ala mais progressista da Igreja Católica. Só que o interessante da matéria é a última frase. O antagonista, o blog de 3 linhas, termina o texto com a opinião deles falando que bispos só deveriam falar dos abusos infligidos por padres. Tem que dar aquela, sabe? Olha só, deixa eu despejar o meu amor. Deixa eu mostrar o meu amor. Então vejam quando uma opinião, sabe, ligado à religião do povo brasileiro é omitida, veja como é a reação da mídia. Eu já adianto para vocês vão ter em primeira mão, porque saiu no final da noite de ontem, até agora eu não vi nem as páginas da mainstream media divulgando, um documento aí de 27 órgãos ligados à imprensa pedindo a aprovação da PL 2630, a PL da censura. Calma que a gente vai chegar lá. Aí você vê, ligado à mesma coisa, olha como a UOL nos trata. Grupos pró-vida e pró-família são grupos de ódio que usam Bíblia como álibi. Falando que a gente tá usando, não, tem uma Bíblia do meu lado. Vejam só como são as coisas, como nos referem. E a Fernanda fala e diz, prestem atenção na narrativa inacreditável que a esquerda está tecendo. Para a mídia, os vilões do caso, sabe, são os que defenderam a vida de ambas as pessoas. Vejam só, o problema não é o cara que cometeu a ação. Não é, sei lá, se foi o tio, se não foi. Não é a pessoa por trás de tudo. O problema são essas pessoas aqui, os grupos pró-vida e pró-família. Vai vendo. E aí, vocês devem lembrar, mas quem não lembra, só para mostrar, que a promotoria vai investigar se os grupos tentaram pressionar a avó da menina para não autorizar aí essa emoção. Botando essa palavra aqui entre aspas, vocês sabem por quê. Então vai vendo. Vai vendo. Ou seja,
vai investigar quem tava lá pensando assim, cara, não faz isso. Vamos pensar, às vezes tem outra possibilidade. Gente, eu entendo se não acontecesse nada e ainda tudo acontecesse, mas essas pessoas, sei lá, que fizeram um cordão humano, estavam lá rezando, fazendo qualquer coisa, essas pessoas estão sendo investigadas. Olha só. E aí, meus amigos, olha esses dois fatos. Um de 15 de agosto, foi o que aconteceu, e o outro de 21 de julho, poucos dias atrás. E aí você vê ó, que a OAB defende direito legal. Emoção. OAB. Já que você vê o dia 21, ó, a luta pela vida da égua flor e pelo direito de seu filhote nascer. A OAB ingressa com recurso em nome do animal para evitar a eutanásia por doença crônica não transmitida para humanos. Vejam só. Coitado do cavalinho. Para defender o cavalinho, a OAB está aqui. Nesse caso, olha o que a OAB defende. Olha as inconsistências. E aí, meus amiguinhos, olha só que caso interessante. E aqui a gente vai começar a seguir um caminho bem interessante mesmo. Olha o que o Roberto Mota ele nos informa. Lembrem que em 2006 foi o STF deu, né, às pessoas que fazem crimes hediondos o direito à progressão de regime. É o quê? É você ficar basicamente preso a apenas 2/5 da pena. Você sabe como é, bom comportamento e por aí vai. E as decisões foram tomadas no julgamento do habeas corpus de Oséias Campos. Ele foi condenado, olha só, entre 6 e 8 anos. Vocês estão vendo? Que foi o que ele fez. Aí, olha só, o Roberto, eu fui olhar, ele já tinha discorrido sobre isso em junho. E esse assunto, gente, é 2006. Vocês vão, olha o que vem acontecendo no nosso país. Daqui já vai começar a dar um retrato, mas vou mostrar muito mais coisas. Quer saber quando foi implantada a semente, a sementinha que tudo começou? Vou te contar uma história. Em 1990, o Brasil vivia mais uma crise de crimes. E aí a Lei dos Crimes Hediondos, 8.072, daquele ano foi uma tentativa de responder à crise. Então, essa lei enumerava que os crimes considerados hediondos e determinava que, nesses casos, a pena do criminoso deveria ser cumprida integralmente em regime fechado. Ou seja, ele tem que ficar preso de verdade. Até que, em 92, teve o caso da Daniela Pérez, que alguns de vocês devem saber, que era da diretora da Globo, a filha e por aí vai. E aí, 7 anos depois, o pessoal já estava livre. Por quê? Porque esse crime aqui não é conhecido como qualificado, ou seja, não era hediondo. Estão vendo? Aí você vê aqui ó, que a mãe dela, a novelista Glória Pérez, juntou 1 milhão de assinaturas para incluir o papapá qualificado na lista de crimes hediondos. E aí ela conseguiu. Durante anos, a esquerda liderada pelo PT tentou de todas as formas derrubar a lei. A gente ficou por um período com as coisas funcionando no país, depois de uma calamidade. Até que em 2006, ministros recém-nomeados mudaram a posição do STF sobre o assunto. O STF, então, considerou inconstitucional a proibição de progressão de regime mesmo para os crimes hediondos. E aí você vê, eles agora ganharam a progressão de 2/5 também. Quem mudou? O STF. E ele continua, né, que o sujeito faz o que fez, tudo que fez, e no final das contas, é de volta às ruas. Puxa uma cadeira e sente para ouvir isso. A decisão do STF foi proferida no julgamento de uma ação de habeas corpus em favor de Oséias Campos. Ele, olha o que ele era, a mesma coisa que acabou de acontecer. E ele foi condenado, mas nesse caso foi 3 pessoas pequenininhas. Vejam só, olha a idade. Aí, meus amigos, eu vou para tentar me informar um pouquinho sobre isso. Olha como é a narrativa. Da mesma forma que eles falam dos grupos pró-vida, pró-família, olha como a grande mídia, a esquerda, retrata essa situação. Aí eu achei esse blog aqui, Migalhas, que explica pra gente como esses casos, que pode parecer só um caso ao longo da história, mas como isso pode ter um impacto ao longo de vários anos. Sabe, pode mudar o rumo de um país. Porque esse caso desse pastor mudou o rumo de tudo. Mudou a lei. Mudou o entendimento do STF. Um único caso mudou o entendimento do STF. E eu já mostrei para vocês nos últimos 2 dias como eles estão pegando o que vem acontecendo para impulsionar as narrativas do lado dele. E olha só, habeas corpus que mudaram a história.
Embora usado para garantir um direito individual, alguns HCs foram responsáveis por importantes mudanças na jurisprudência. Tem vários, e um deles foi o do pastor, que eu quero mostrar para vocês. Um curioso caso transcorreu em meados dos anos 2000. Um pedido de habeas corpus foi escrito à mão, dentro da prisão, pelo próprio paciente, e seria responsável por alterar a jurisprudência da Suprema Corte. O caso é o do pastor Oséias Campos, condenado por em São José dos Campos, que vocês podem ler. E algo que ele se dizia inocente, e na cadeia conseguiu uma Constituição e um Código Penal que ganhou após carta escrita ao advogado Roberto Delmanto Júnior. Olha isso daqui, olha o uso das palavras. Em seu último remédio heróico, heroísmo, Campos apontava a inconstitucionalidade da não concessão da progressão de regime nos casos de crimes hediondos. A petição foi levada por Cato ao STF com selo reaproveitado. Olha como é o herói. Ele pegou uma carta, ele reaproveitou o selo no seu último remédio heróico. Sobre o caso, destaca-se o prestigiado voto do ministro Marco Aurélio, seguido pela maioria da decisão do habeas. 14 anos antes do HC do pastor, o visionário ministro, que fez o prestigiado voto, já havia votado nesse mesmo sentido pela inconstitucionalidade da vedação da lei dos crimes hediondos, processo no qual ficou vencido. Vejam só, gente. O que a gente olha hoje e acha que é normal, nem sempre foi normal. Isso daqui vocês vão entender mais ainda. O que a gente olha hoje e parece ser normal, não é tão normal. E aí, mais um caso aqui para vocês entenderem a questão do ativismo judicial, mudança do normal. Já mostrei para vocês que foi até de Sérgio Moro, onde ele fala que quando o STF pegou para si, para discutir a questão do aborto, satisfazendo em parte as duas correntes absolutamente opostas sobre o tema, o que não deixa de ser razoável em vista de um improvável consenso sobre ele, tal decisão, talvez mais que qualquer outra, ilustra o papel ativo da Suprema Corte. Esta, mesmo diante de um tema absolutamente controvertido, tomou para si a responsabilidade, para o bem e para o mal, tanto faz, de decidir a questão. Então vejam como a Suprema Corte já mudou diversas vezes a jurisprudência no Brasil, já mudou diversas vezes, e o que garante que eles não irão fazer nesse atual momento? O que nos garante? A gente não tem nenhuma garantia. Nenhuma. E tanto faz se é para bom, se é para bem. E, inclusive, existem várias pessoas dentro do direito, e vale lembrar que isso aqui é uma tese de doutorado. Vocês estão vendo como é o Ministério Público no Brasil? Olha como é a mente dos juízes. Olhem a dificuldade que é até de pensar no nome para o STF. Você tem algum nome para sugerir para o STF? Você realmente tem a certeza que é um bom nome? Porque eu não tenho. Eu não tenho essa capacidade. E vai fazer mais sentido ainda, porque aqui vai ficar já um pouco claro do que a gente vai falando. Na sociedade que a gente vive, que eu acabei de falar, o que parece ser normal hoje, nem sempre foi. Você tá vendo o caso aí do pastor, como era antes, o que é. Hoje em dia a gente fala progressão, é normal. Quem nunca pensou isso? Gente, isso não acontece em todos os países do mundo. Isso é uma invenção basicamente brasileira. E aí você vê. Olha isso aqui, agora eu lembrei. Nesse texto aqui de... Moro começa usando a palavra... Começa com A. E aqui depois ele fala assim, os valores, na questão do bababá, o devido respeito pela vida humana, a reprodução ordenada na sociedade política ao longo do tempo e a igualdade das mulheres enquanto cidadãs iguais confere à mulher o direito de decidir se deve ou não interromper a gravidez. Interromper. Olha a palavra que ele usa. E aí eu quero mostrar essas três palavras para vocês. Vocês conseguem ler aqui, tá bem grande. De cima, a do meio e a de baixo. Qual dessas três palavras toca mais o seu coração para você ficar, sabe, com raiva? Acho que é de cima. Qual das três parece ser a palavra assim mais calminha? Você fala, não, isso aqui parece que não é tão ruim. A de baixo. Concorda? Essa aqui é um meio termo. Por quê? Porque é assim que eles vão implantando a agenda. Usando a língua, agendas, sabe? Com peças culturais, com pequenos casos como esse. E aí tem algo chamado janela de Overton, que é você pegar uma ideia e você mudar o patamar de aceitabilidade dessa ideia. Qualquer ideia, vocês vão entender, tipo assim, tem ideias que são impensáveis, sabe? Isso aqui é meu Deus, como você tá pensando isso? Tem ideias que são radicais. Dá pra pensar, mas é muito radical.
Depois você vê que tem uma ideia aceitável, tem ideia sensível, tem uma ideia que é popular, política, popular, sensível, aceitável, radical e impensável de novo. Então você vê, você pode ir mudando. Então quando você olha essa primeira aqui de cima, é impensável. Quando você olha essa daqui, é radical. Quando você vê interrupção, pô, interrupção acho que é aceitável, né? E esse pessoal tanto sabe como usar isso daí, que você vê, ó, vejam só, eles colocam, ó, progressismo aqui em cima, conservadorismo aqui embaixo. Se você se aproxima demais do conservadorismo, ó, você está no impensável, você está pior que o radical. Você tem que vir aqui, ó, ação de grupos de pressão para trazer a ideia aqui, ó, para o consenso. Que é o centro, entre o progressismo e o conservadorismo está o consenso. Olha como são as coisas. E para ficar bem claro, você vê aqui, ó. Hoje em dia, essa questão, que envolve aí essa remoção, está aqui, ó, proibido com pequenas ressalvas. Já foi proibido. O próximo passo é neutro. Depois permitido com pequenas ressalvas, para depois virar permitido livremente. E aqui você vê, ó, na década de 2010, onde a gente está, ó, inicialmente, ilegal em todos os casos. Legalizado em casos de exceção. Risco à vida da mãe, por aí vai, blá blá blá. Próximo passo. É possível até 3 meses, sem necessidade justificativa. Depois disso, próximo, 6 meses. E depois, totalmente. Gente, não dá pra sair daqui, ó, de completamente ilegal para completamente possível. É uma caminhada, é o progresso, é o progressismo. Vocês estão vendo assim claramente como funciona a janela de Overton, como eles vão de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até você falar, não, isso aqui é normal, gente. Não, pô. Porque uma vez que chega aqui, pra você voltar pra cá, pro primeiro, é difícil do mesmo jeito. Quando tá totalmente legalizado, você fala, cara, não pode mais. Você fala, não, pai, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É a mesma coisa que eu falar pra você assim, ó, galera, a partir de agora a gente não pode mais usar carro a gasolina. Você fala, cara, é um absurdo. Não, pera aí, pô. Não pode, não pode. Mas não sei, daqui a 20, 30 anos... carro elétrico ficar muito barato por aí vai, a ideia começa a ficar até aceitável. Daqui a 100 anos, fala, pô, cara, carro a gasolina, não, né, amigo? Carro elétrico, pô, se não for o carro solar que nem gasta gasolina mais. E aí, olha só isso daqui, que interessante. Eu só trouxe essa matéria porque é do site do próprio Ministério Público de Goiás. E diz aí, ó, como se tratava esse crime que aconteceu em 1883. O Ministério Público vai trazer essa matéria, que é a fonte, é o Instituto Histórico de Alagoas. E eu só quero mostrar aqui esse pedaço, ó. Na época, a pessoa foi condenada a ser capada. E hoje em dia? Isso aqui um dia foi comum. Isso aqui um dia foi comum. Olha como a janela de Overton já vem se mudando de pouquinho em pouquinho. A gente vai ter mais exemplos. Olha só isso daqui. Hoje em dia no Brasil, a gente está falando sobre redução da maioridade. Hoje em dia não, há muito tempo. Gente, desde 19 de agosto de 2015, a gente já tem uma matéria que diz, ó, Câmara aprova em segundo turno PEC que reduz a maioridade penal, 2015. Nós estamos em 2020. Hoje eu estou gravando e vocês estão assistindo, que assistiu em primeira mão, no dia 19 de agosto. Fazem exatamente 5 anos hoje. Exatamente 5 anos cravado. Hoje é dia 19 de 2020. Há 5 anos, isso aqui já foi aprovado, está parado no Senado. No Senado. Só que se você acha isso um absurdo, para que você vai ficar com mais raiva ainda. Porque sabe quando essa lei foi proposta pela primeira vez? Foi apresentada em 93. Ela começou a andar em 97. Ela só foi posta para votar na Câmara dia 7 de julho. 7 de julho. E ela foi emitida para o Senado Federal dia 21 de agosto. Desde 93, meus amigos. Isso daí tá lá. Redução na maioridade penal para 16 anos. 93 foi apresentado. Começando em 97, só foi julgada na Câmara, posto em plenário, 2015. Novo normal. E vamos voltar aqui, ó, pro Overton para vocês verem. Aqui é um texto que o próprio Roberto Mota fez lá atrás e eu fui atrás de uma matéria. Que eu fui tentar ver sobre essa questão, como é que funcionava no Brasil no passado. E vejam só, desde o final, do fim do século XIX, o país
teve pelo menos 3 mudanças oficiais na idade mínima. A primeira delas surge do primeiro Código Penal da República, que permite a responsabilização criminal de crianças entre 9 e 14 anos, desde que passem por uma avaliação psicológica para saber se pensavam ou não como adulto. Era 9 a 14 anos. Depois, em 27, muda a idade para 18, proíbe a rota de esportes e cria escola de preservação para delinquentes e escola de reforma para o abandonado. Depois, em 32, o governo provisório de Getúlio Vargas faz uma reforma e volta para afirmar que a maioridade seria de 14 anos. E aí depois, o ECA de 90, mais uma vez, traz para 18. Então, quando a gente olha e fala, pô, isso aqui, cara, pera aí. Gente, nem sempre foi assim. As coisas nem sempre foram assim. E é isso que a gente tem que entender, que tá mudando. O sistema jurídico brasileiro tá mudando, só que para pior. Calma que tem muito mais coisas. Aqui um exemplo que eu já falei algumas vezes, mas sempre vale a pena mostrar. IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Um dos pais fundadores aqui, o idealizador, foi o Márcio Thomas Bastos, que foi ministro da Justiça no mandato de Lulinha, é o idealizador disso daqui. Um dos feitos mais interessantes, mais notáveis do IDDD foi a audiência de custódia, que vocês estão vendo que não existia. Você vê, ó, desde 2011, IDDD trabalha pela regulamentação de custódia, por aí vai, por meio da aprovação do Senado, que é o projeto, por aí vai, blá, 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 blá. Vejam só. E aí foi aprovado. Criaram um grupo para militar, aqueles grupos que puxam as ideias para frente. Vejam só. Não tinha, gente. Hoje parece ser normal. Você vê aí, todos os policiais reclamam. Aí não tinha. Corrupção da inteligência jurídica. Olha só quem é um dos fundadores do IDDD também. Augusto de Arruda Botelho. Aquele cara magrinho que debatia com Caio Coppola. Tava lá com espaço na CNN. Aí você vê que esse mesmo IDDD, em um período bem próximo que a gente está vivendo, olha só, o OAB de São Paulo quer facilitar a liberação de 25 mil presos no estado, por causa do período que a gente vem vivendo. E você vê, ó, até a última sexta-feira foram soltos já 3.190. É um universo ínfimo, porque só de mulheres são 7 mil nessa lista. Blá, blá, blá. E quem disse é a Priscila, que também é diretora do IDDD. Olha só, esse mesmo grupo defendendo a liberação, apoiando a OAB. Corrupção da inteligência jurídica. Aí você vê, ó, advogados pedem ao STF liberação. Mais uma vez, olha só, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa entrou com ação no STF pedindo a libertação do pessoal. Aí você vê, STF, após pedido de Gedel, Fachin pede informações à Justiça sobre situação de presídio, que foi em março. E olha só, Fachin cita na decisão pedido do Instituto do IDDD para que fossem libertados os presos do grupo de risco. Olha só como são as coisas. Mudança de entendimentos. Agora, antes era 2/5, agora se for de risco você nem preso fica. Corrupção da inteligência jurídica. Aí você vê aqui, ó, ministro Fachin proíbe operações policiais em favelas do Rio de Janeiro nesse período. Corrupção da inteligência jurídica. Depois, ele proibiu, mostrei isso aqui ontem, não vou ler de novo, operações com helicópteros. E eu mostrei para você como o helicóptero ajuda a salvar vidas. Corrupção da inteligência jurídica. Depois, a gente vê aqui é só para mostrar para vocês que pelo menos do lado de cá, do lado da direita, a gente tem aqui o pessoal do Brasil Paralelo, tá com um projeto aí bem interessante. Desde ontem eles estão soltando um vídeo por dia só sobre os juízes do Supremo. Falaram ontem, iniciaram pelo Dias Toffoli. Recomendo que as pessoas assistam para conhecer mais um pouquinho sobre eles. E aí, sobre a direita, vejam só, Brasil Sem Medo nos traz a informação que o Inquérito do Fim do Mundo, novo livro, enfim, a direita produziu um livro, graças a Deus, para deixar para as próximas gerações, para explicar o que está acontecendo. Esse inquérito das fake news. E aí você vê, ó, o tema central do livro é o Inquérito 4781, conhecido como Inquérito do Fim dos Mundos, conduzido pelo Alexandre de Moraes. Por diversos ângulos, os autores demonstram que esse inquérito constitui a maior aberração jurídica da história brasileira e de que maneira ele representa um golpe mortal para a democracia. Hoje eu entrego aos meus amigos e ao meu país o que eu considero aquilo que já fiz de mais importante. Escreveu a organizadora do volume, Cláudia Piovesan, que é promotora de justiça no Paraná. Essa obra reúne grandes e corajosos juristas brasileiros que não se acovardam no momento de grande crise.
Gente, eu fico muito feliz de ver isso daqui. Enfim, cara, realmente um livro. O que é que a gente tem produzido para catalogar essas coisas? É informação tudo solta. Aí você vê, sabe quem é que vem falando da corrupção da inteligência jurídica há muito tempo? Batendo nessa tecla, inclusive tá escrevendo um livro sobre isso, é o Evandro Pontes. Tem mais de ano mesmo. Desde 2018, essa é a primeira vez que eu vi o Evandro Pontes, ele já tá falando isso daí. Mas hoje em dia, Evandro Pontes não presta mais. Evandro Pontes é um traidor do governo. Evandro Pontes quer derrubar Bolsonaro, né? Ele critica demais. É sério isso? Nesse atual momento que a gente vive, a galera vai ficar aí, sabe, falando isso daí? Não, Silvio Grimaldo também não presta, Bernardo Kister também não presta. É, o Brasil sem medo aí que tá dando aí toda essa coisa possível. Eu tenho pra mim que esse vídeo até vai ser pela vídeo editorial, se tudo entender que é a editora desse pessoal, mas nenhum desse pessoal presta mais, né? Nenhum pessoal presta mais. Aí você vê, ó, o que representa esse inquérito? Representa o golpe final no Estado de Direito. A própria instauração do inquérito é ilegal, portanto, tudo o que acontece dentro do procedimento está eivado de nulidade absoluta. Ao dar áreas de ilegalidade e constitucionalidade ao procedimento, os membros da Corte reforçaram o que vinha fazendo paulatinamente no sistema jurídico brasileiro: a destruição de todos os pilares da ordem jurídica. O que, por sua vez, constitui um dos pilares da própria civilização. Os princípios mais caros do processo penal, que visam proteger o cidadão da arbitrariedade estatal e assim proteger a liberdade, um dos direitos mais básicos, junto com a vida e a propriedade, foram derrubados. Assim, voltamos ao estado da barbárie, tal como já denunciava Mário Ferreira dos Santos em seu livro A Invasão Vertical dos Bárbaros. Quem já leu esse livro? Aí. Esse livro aí eu não li todo, mas eu sei umas coisinhas dele. E faz completo sentido. Completo sentido. Mas e aí, meus amigos? E aí? Vai ter aí, ó. Teve até live com a Ludmila Lins Grilo e o Rogério Greco pra falar disso daí, o lançamento do livro. Enfim, algo assim real, pra ficar no tempo, marcar uma era pra um jurista daqui a 50 anos poder pegar e falar: pô, cara, foi isso aí que tava acontecendo no Brasil? Foi assim que as coisas começaram a mudar? Foi ali que foi plantada a sementinha mesmo? E aí, ó, olha isso daqui. STF nega pedido do OAB para dar advogado acesso ao inquérito das fake news. No agonista, ó. Diz que Alan Pessoa pediu para ter acesso ao inquérito das fake news e por aí vai. E diz aí que o Alan Alves ele tentou obter por 3 vezes. 3 vezes. Entre abril e maio. 3 vezes. Em junho, o gabinete do relator Alexandre de Moraes forneceu a cópia de um dos apenas, o 70. Se o 70 tem pelo menos 69 antes. Na ação, a OAB, para pedir o pessoal só ter acesso ao inquérito para saber por que eles estão sendo investigados, a OAB usou a própria jurisprudência do STF, do próprio STF, que dá aos advogados acesso às investigações e afirmou que a vista concedida pela autoridade espontânea como coatora, no caso Moraes, não se mostra suficiente para afastar a violência às prerrogativas profissionais. E aí você vê, ó, a maioria dos ministros seguiu o voto do Fachin, o mesmo que proibiu as operações. Relator da ação da OAB que negou o pedido por motivos processuais. Ele afirmou que não cabe apresentar habeas corpus ao STF contra a decisão de um de seus ministros. Não tem que ser assim. Tem que fazer um recurso para Alexandre de Moraes. E se ele não quiser dar, ele não dá. Acompanharam o Fachin, você viu, Lewandowski, Rosa Weber, Toffoli, Carmen Lúcia, Fux, Mendes, Barroso. Alexandre de Moraes não votou porque está impedido e Celso de Mello ainda está se recuperando da cirurgia. O único que divergiu mais uma vez foi o Marco Aurélio de Mello, mas que foi o juiz visionário do passado, não é nenhum santo. E ele argumenta que o plenário do Supremo está acima de qualquer um de seus ministros e poderia, portanto, reconhecer a validade do habeas corpus. Cara, eu não entendo de direito, mas para mim tá bem claro que numa coisa que tem 11 ministros, os 11 têm muito mais poder de decisão do que apenas um. Não é porque um dessas decisão monocrática que todos têm que concordar, até porque são votação. Se for 6-5, os 6 venceu 5. Mas não. As pessoas não podem mais ter o acesso, não podem... Gente, o réu não pode ter acesso ao inquérito. Corrupção da inteligência jurídica. Isso daqui é completamente inaceitável. Daqui a 20 anos, isso daqui, se nada acontecer, é normal. Normal. Já aconteceu no passado, várias vezes. Normal, cara. Brasil. Corrupção da inteligência jurídica. Janela de Overton. Ó, mudando de pouquinho em pouquinho. Pouquinho em pouquinho. E aí você vê, enquanto isso,
do lado de lá, Gilmar Mendes rejeita pedido de deputados para afastar do comando. Ele rejeitou o pedido para afastar os deputados e senadores do comando da CPMI, que é o senador Ângelo Coronel e a Letícia da Mata, que fizeram live com a Ayan, que requereram... A Letícia da Mata, ela participou de um evento com a Ayan, Redes Cordiais, e ela que fez o requerimento para o Ayan participar, o 252 de 2019, que ela afirma que o Ayan compartilhava notícias falsas. O Ângelo Coronel participa de uma live junto com esse cara. Como é que o presidente e a relatora, que participam com um cara desse, tem um envolvimento com um cara desse, e podem estar na frente do CPM dessa? Mostra que existe uma tendência. Aí você vê que, enquanto isso tudo está acontecendo, agora a MBL está interpelando Eduardo, Bia Kicis e Zambelli no Supremo. Porque eles associaram a imagem àquela só. A ação serve para cobrar dos deputados esclarecimentos sobre postagens em que ligaram o empresário Carlos Augusto Afonso, conhecido como Luciano Ayan, a movimento. Porque eles ligaram, agora eles vão lá ter que responder no Senado ou no STF. E olha só, nas redes, os deputados bolsonaristas espalharam memes, afirmando que os dois eram integrantes da MBL e teriam a participação em lavagem de mais de 400 milhões. O MBL nega essas acusações e pretende agora processá-los por injúria, difamação e calúnia. Se você pega, pelo menos os autos do Ministério Público de São Paulo, diz assim que realmente o cara aparenta ter ligações grandes com o pessoal da MBL. Nem que seja de amizade, se conhecer. Mas, pelo menos o que diz lá o documento do Ministério Público. Mas aí agora a gente vai saber quem é, né? O que o STF vai falar. Aí você vê ainda sobre esse tema. Olha a mídia, o Globo. Estão querendo falar agora que aquele vídeo que eu mostrei pra vocês, que o repórter fala aí dos pobres estúpidos, é fake, gente. É fake que o jornalista da Globo chamou o nordestino de pobre estúpido. É fake. E o vídeo deixa claro que o jornalista colocou uma vírgula entre a palavra pobre e estúpido. Gente, eu não sei como um áudio, sabe, que você escuta, pode ter uma vírgula, sabe? Tipo assim, como é que deixa claro através de um áudio? Eu vou mostrar aqui pra você de forma bem rapidinha. Olha só isso daqui, 15 segundos. Cadê? Aqui, ó. Esse vídeo aqui. Esqueci de falar nada. Se eu tivesse que fazer uma manchete sobre isso, sobre o teu comentário, faria: é o pobre estúpido, é o pobre estúpido, é isso que que fez mudar aí o pêndulo. E isso vai se... Tem uma vírgula, viu, pessoal? Tem uma vírgula, mas é fake. E a agência de checagem de fatos, as fact-checking, também falaram que é fake. Então não compartilhe porque isso é uma fake news. Não acredite no que você escuta e no que você vê. Acredite no que eles estão falando para você, sabe? Não acredite na experiência real. Acredite no que eles estão falando para você. Aí você vê aqui, ó, o que eu falei em primeira mão. Depois de ver aqueles absurdos lá no Bigalhos, eu falei, cara, eu tenho que ver o que mais que esse site tá comentando. E ele trouxe uma matéria aí no final da noite, que eu falei, rapaz, peraí, que história é essa? Entidades da comunicação pedem apoio da Câmara contra fake news. Olha como é. Documento assinado por 27 instituições destaca a valorização do jornalismo, da publicidade nacional e de práticas responsáveis e transparentes no combate a fake news. Aí você vê, ó, documento de ontem, endereçado ao Rodrigo Maia, falando, ó, inicialmente 27 instituições da área de comunicação, diz, ó, o apoio na aprovação a relevantes aspectos de um projeto contra as chamadas fake news. Depois esse parágrafo fala, apele 2630, tem que aprovar. Tem que aprovar. Aí você vai ler, eles traduzem as coisas e falam, cara, é o cúmulo do absurdo. Olha esse parágrafo. É imprescindível que essas empresas sejam não só transparentes, mas também responsáveis sobre conteúdos que direcionam e amplificam a audiência, uma vez que muitos podem ser desinformados ou propagadores de ódio, racismo ou tipo de preconceito. E a mídia também não pode ser? Tipo assim, só tá livre disso daí se você for da grande mídia. A liberdade de expressão não pode ser confundida com a liberdade de viralização. A amplificação algorítmica não pode se transvestir de livre manifestação de ideias e opiniões. Gente, o algoritmo, para qualquer pessoa comum, eu acho que na maior parte do tempo é pior do que o algoritmo para a grande mídia. Muitas pessoas falam que não recebe notificação, isso, aquilo, outro. E aí vem, ó, combate à desinformação via jornalismo profissional. Por fim, as entidades formadoras da Coalizão Liberdade, olha que palavra interessante, né? Eles lutam pela liberdade. Eles querem que a PL da censura seja aprovada, mas eles lutam pela liberdade, porque é liberdade com responsabilidade.
tem plena convicção de que o jornalismo profissional é peça-chave no combate à desinformação. Olha só. Aí você acha que é qualquer jornalzinho de esquina que tá pedindo isso daí? Você quer ver os grupos que estão apoiando isso daí para você ver o peso desse apoio? Associação Brasileira de Agências de Publicidade, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, Associação Nacional de Editores de Revistas, Associação Nacional de Jornais, Associação dos Profissionais de Propaganda, Confederação Nacional de Comunicação Social, Federação Nacional das Agências de Propaganda, Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão, tudo a nível nacional, das maiores empresas. Aí você vê Rio Grandense, Grupo de Atendimento de Negócios, Rio de Janeiro, Federação Nacional de Empresas de Jornais e Revistas, Associação Brasileira de Propaganda, Federação Nacional de Publicidade Exterior, Grupo IME de São Paulo, Mercado Publicitário, Marketing de Negócios, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro, Sergipe, Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. E aí eu quero mostrar para vocês esse documento, vocês conseguem achar lá no site do Migalhas. E olha só esse daqui, ó. Olha só, documento bonito, cheio de coisa, ó. Olha só, todos aqui, ó, as associações, sabe, grupos, aí você vê ó, várias coisas. Olha aqui falando, ó, deixa eu ver aqui, dar um zoom para vocês. Pera aí. Ele fala aqui da PL. Cadê? Logo aqui no início que ele fala, 2630. Aqui, olha só aqui, ó. A partir dessas medidas essenciais, sem as quais temos convicção de que o combate aos conteúdos nocivos não será eficaz, abordaremos o projeto de lei 2630, originário do Senado Federal, comumente conhecido como a pele das fake news, e em aproximação à casa, pelos motivos que passamos a expor. E aí vem, ó, falar um monte de coisa, liberdade, falando um monte de coisa. Vejam só, gente. Vejam só. Vejam só, enquanto isso está acontecendo, aí que eu digo, tem um grupo na direita que tá em busca dos traidores, mesmo o Bolsonaro já estando eleito, que todo mundo sabe que o Bolsonaro tá eleito, mas não, os traidores, Evandro Pontes é um traidor, Silvio Grimaldo, Bernardo Kister, quem mais? Alan dos Santos, nenhum dessas pessoas prestam mais. Olavo não, Olavo já bateu as botas, Olavo não pensa mais pela cabeça dele, Olavo ele está sendo influenciado pelo Silvio Grimaldo. Olha o que vem acontecendo no país. Olha o que vem acontecendo no país. Aí você vê isso daqui, ó. Olha isso aqui, que absurdo. Isso daqui até tem uma crítica a fazer com algumas pessoas da direita, que foi uma coisa até que o professor Olavo falou. Tem gente que às vezes quer noticiar uma coisa, não como a coisa aconteceu, mas como eles queriam que acontecesse. As pessoas estão dizendo assim que a PF abre investigação. Não, a PF não abre. A PF abriu e já fechou. Aberto com investigação contra os Sleep Giants. Olha só, que denunciavam fake news. Aí é o que o pessoal da Folha diz, né? Aí você vai ver a matéria, que diz que o delegado usou como justificativa para abrir esse inquérito, que assim, o Sleeping Giant estava tentando contra a liberdade de expressão e poderia incorrer em denunciação caluniosa. A medida foi tomada, segundo ele, depois de uma análise de inteligência da PF. O delegado afirma ainda que a informação de que há sites propagadores de fake news causou extremo desgaste e inconformismo a toda a população. Você fala, não é isso, cara. O inconformismo ocorreria porque a página passou a fazer acusações graves, contudo genéricas, não apontando exatamente quais teriam sido as fake news que os veículos de comunicação que cita teriam cometido, gerando insegurança à coletividade. Que eles chegam assim, o Jornal da Cidade promove fake news. Tá, mas qual fake news? Não, eles promovem fake news. Não, qual? Não, é fake news. Tem que tirar os anúncios do Jornal da Cidade. E aí vem, questionada, a assessoria da PF afirma que o inquérito foi arquivado. A pedido de quem? Ministério Público Federal. E por decisão da Justiça. É isso daqui? Corrupção da inteligência jurídica. Porque a CPMI, com tudo que vem acontecendo, tem que acontecer. Porque a CPMI é uma ferramenta para garantir a democracia de um tema tão sensível. Que foi o que o Alexandre de Moraes disse, o Gilmar Mendes disse, por aí vai. Corrupção da inteligência jurídica. E aí você vê, olha que interessante, o carinha aqui, o Júnior Javasco, ele traz aqui, olha quem Nando Moura vem seguindo, André Said da Globo News, Sleep Giants. Olha quem Nando Moura vem seguindo hoje em dia. Aí você vê, olha só, enquanto o pessoal da direita, em vez de tentar mostrar o que a esquerda vem fazendo, o pessoal daí procurando confusão, você vê, olha como tá a esquerda, com a argumentação psicodélica,
olha como ela tá se referindo à Polícia Federal. Porque a pessoa lê, a pessoa que já é lá da canhota, fala, os caras estão viajando, cara. A Polícia Federal tá viajando. Tão loucos. Quebrando o tabu. Ó, esse daqui, só no Twitter, é 2,4 milhões de seguidor. Isso aqui no Facebook tem mais de 10 milhões. 10 milhões. A polícia quer investigar, mas não conseguiu provar que eles eram suspeitos de nenhum crime para prosseguir investigando. Fim da história. Fim da história, segundo Quebrando o Tabu. Agora, qual o interesse da PF em investigar pessoas que combatem fake news? Quem disse que eles combatem fake news? Pelo menos até o momento que vem se mostrando é que eles estão indo apenas atrás de conteúdo bolsonarista. Aí você vê, psicodelia investigativa. Em vez de investigar os sites de fake news, o delegado investigou Sleep Giants. Quem disse que esses sites são de fake news? Mais uma vez eu faço a pergunta. Quem disse isso com base em quê? DCM, após perseguição, Sleep Giant chega ao Trend Topics. Então não tem Topics no Brasil. Não tem Topics. Todo mundo aí falando da polícia. Aí você vê aqui, ó. Joyce, absurdo! A PF abriu investigação contra o Sleep Giants Brasil, empresa que denuncia fake news e discurso de ódios, e acertou em cheio apoiadores do governo. PF é órgão de Estado, não pode ser usada para perseguir iniciativas legítimas de fiscalização. Vejam só. Aí vem, ó, Filipinho, tava lá o delegado perseguindo sem nenhum crime cometido, são completamente inocentes. Mas o importante é achar os traidores da direita. Sabe? Os traidores que estão falando mal do exército. Esse é o assunto central. Mesmo o Bolsonaro já estando reeleito. Que qualquer pessoa em sã consciência que achar que o Bolsonaro não está reeleito, pelo amor de Deus. E aí, só pra gente fazer uma passagem para ver mais, lembra do Barroso. Não é o conservadorismo o problema, por mais que incomode a muitos de nós. O conservadorismo incomoda a eles. E aí você vê, ó. Não pode investigar o Sleep Giants, mas a Carmen Lúcia mandou agora o Mendonça entregar a cópia do dossiê para cada ministro do STF. O Mendoncinha vai ter que entregar para todo mundo. E você vê, ó, decidiu apressar o Mendonça depois que ele enviou outra petição dizendo que só poderia entregar a cópia se tivesse garantia do sigilo. Ela, não, entregue. E não para por aí. A Carmen Lúcia disse aos citados que confiem no STF. Confiem no STF. Só é perseguição quem o governo investiga. Se a PF é a mano do STF, é democracia. Democracia. Corrupção da inteligência jurídica. Aí você vê, ó, relatora, por aí vai, se reuniu com 2 citados e afirmou que podem confiar no Supremo. Tava lá até com o Randolph, ó. Falou para confiarem. Falou que a esfera dela é jurídica e não política, disse o senador Randolph Rodrigues da Rede. Sempre Randolphinho, né? A ministra teria lembrado que o STF é o guardião protetor dos direitos individuais e da Constituição, acredite se quiser, e pediu para nós confiarmos no Supremo Tribunal. Além do senador, estavam presentes o delegado de polícia Orlando Zacconi, dos movimentos policiais antifascismo, e Paulo Sérgio Pinheiro, defensor dos direitos humanos. A ação também pede a abertura, olha só, de inquérito policial contra o Mendonça. Contra o Mendonça. Aí quando o pessoal às vezes estava cobrando o Mendonça para ajudar o pessoal, o Alan, o Facuri, o Luciano Hang, a Sara Osvaldo, todo esse pessoal, a Bárbara, eu atualizei, quem mais estava lá? Sei lá, um monte de gente que teve lá, até pessoas comuns. Não, pô, não pode. Não pode usar a AGU para isso. Não pode usar o Ministério da Justiça. Teve gente dentro da direita que falou que esse pessoal se jogou na frente. Se jogou na frente da mira. Tem gente afirmando isso. Os youtubers. Olha se esse pessoal tá se jogando na frente. Aí agora é contra o Mendonça. Eu realmente espero que o Mendonça e ele façam alguma coisa. Pelo menos porque agora é contra ele. Eles estão tentando atrás do Mendonça. Não porque eles não gostam do Mendonça, mas porque o Mendonça é ministro de Bolsonaro. Eles querem criar o quê? Problemas pro governo. Querem criar problemas pro governo. Sabe como é? O pessoal quer criar problema para Bolsonaro o tempo todo. E aí você vê, ó, já saindo um pouquinho desse tema, meio que fechou isso daí, acho que foi bem claro, nela de Overton, como vai fazendo, corrupção na inteligência jurídica, e aqui a notícia que teve ao longo do dia, para vocês verem o nosso Brasilzão. E isso aqui tem tudo a ver até com essas questões do PSL, partidos, aproximação do Centrão e por aí vai. Vejam só, perde validade na terça-feira 2 MPs que criavam o contrato de trabalho verde-amarelo e flexibilizaram a legislação trabalhista para estimular a contratação de jovens. E aí o Rafa Gaudi diz, ó, que ele recentemente
Atingiu o cargo de líder da empresa graças a Verde e Amarelo, porque ele conseguiu contratar um ajudante a mais. O garoto vendia salgado na praia, agora está aprendendo manutenção de redes e computadores, tem plano de saúde, dentário e desconto da faculdade. O garoto e a mãe ralavam a semana inteira e nunca sobrava nada. Agora tem alimentação e transporte, fora a experiência de trabalhar numa empresa grande, de fazer parte de uma hierarquia, de ter responsabilidade, ser desafiado. Deixar esse programa acabar é um crime contra o Brasil. Deixa eu acabar, não voltaram, por aí vai. Deixa pra lá. Aí você vê, ó, o Senado mais uma vez, sem acordo, adiou a votação da PL que aumenta o limite da CNH. Olha como a revista OS traz essa matéria. Aumenta o limite da CNH. Tem mais tempo, o brasileiro vai economizar, por aí vai. Tinha outras coisas dentro, como aumento da pontuação, isso, aquilo, outro. Já a mesma matéria do antagonista. Randolph pede retirada da pauta do projeto pró-motorista barbeiro. Não são barbeiros, porque a pauta é para ajudar quem comete infrações, quem toma muita multa, porque vai aumentar a quantidade de pontos na carteira. Ninguém olha os 5 anos. É aquela coisa, o copo tá meio cheio ou tá meio vazio? Meio cheio ou meio vazio? O antagonista sempre prefere olhar pro lado ruim, né? É para falar do governo. Aí você vê... Olha isso daqui, líder do MDB declara apoio à reeleição do Alcolumbre no Senado. Aí você vê que mesmo assim Bolsonaro tá lá, chamou o Temer, porque ele não sabe. Vai que dá ruim aí, vai que dá ruim, o MDB ganha. Mas pelo menos Bolsonaro mostrou ali um aceno, que ele tá disposto a conversar com o Temer e por aí vai. E você vê, ó, o apoio construído do acordo que já existe na Câmara, onde os dois partidos caminham juntos para emplacar um nome à sucessão do Maia. Eles não vão desistir, eles querem colocar um candidato do lado deles. E aí, sai essa matéria aqui também, ó. Senador se opõe à reeleição do Alcolumbre. Aí diz lá que o senador, o José Regufe, ele tá contra. Fala, cara, não vou apoiar isso daí. Se o STF aí for aprovar, cara, não conta comigo pra isso. E aí que foi aquela coisa que eu até falei pra vocês ontem, né? Infelizmente, essa ação, a intenção de Davi Alcolumbre de ser o presidente do Senado em 2 mandatos, durante a mesma legislatura, será confirmada ou negada pelo STF. Conforme noticiado por Oeste, o plenário julgará o assunto graças à ação movida pelo PTB. E que eu falei, pô, cara, pra você ver como é política, às vezes a gente olha uma coisa, acha que bom, mas no final pode acabar ajudando. Porque pra essa gente, até quando a gente tenta fazer uma coisa boa, eles tentam tirar proveito. E aí, olha isso daqui também. Vai fazer sentido a questão do Centrão logo menos. O sonho dos bolsonaristas decepcionados com Bolsonaro. Decepcionados com Bolsonaro, deputados da base raiz divergem sobre o futuro da Aliança pelo Brasil. E eles falam assim que, ó, a um deles, Bolsonaro chegou a dizer recentemente que os políticos de centrão dão mais votos. Isso aqui é o antagonista que diz. Não foi nenhum deputado. Pode ser aqui, eu acho que isso aqui tá mais pra fofoca. Mas calma lá. Aí o antagonista solta essa matéria aqui, ó. A trinca contra o establishment. Aí coloca lá, olha só, Bolsonaro agora botou o pessoal do Centrão, Eduardo Gomes, Ricardo Barros e por aí vai, blá blá blá. Aí você vê isso daqui. Aí agora vai fazer completo sentido para você. Olha essa matéria. Clubes pressionam o Congresso a favor da MP 984 com campanha pela lei do mandante, para os clubes poderem mostrar os seus jogos. E aí que tudo se encaixa. Gente, se Bolsonaro está se aproximando do Centrão, é porque agora no final do ano a gente vai ter eleição mais uma vez. Sabe para quê? Para a presidência da Câmara, para a presidência do Senado. O DEM de Maia e o MDB de Alcolumbre já estão se juntando. A conversa é que com a volta para o PSL, o governo tem quase 300, um pouco mais de 300 votos, se não me engano. Eles têm a maioria na Câmara, eles emplacam um candidato do lado deles. Maia, por ele, isso aqui caduca. Alcolumbre deixou caducar. E aí? O que é mais importante nesse atual momento? Andar com a Aliança pelo Brasil ou aprovar, sabe, a verde e amarela, a carteirinha da verde e amarelo, que vocês viram ali. O próprio Rafael fez um relato de uma família que agora sobra dinheiro, sabe, que ficavam ralando na praia e agora vão ter um futuro. O que é mais importante? O marco do saneamento, que é o Alcolumbre está querendo derrubar o velho de Bolsonaro. O que é mais importante? Criar o partido ou garantir o marco do saneamento? Olha isso daqui, gente, isso aqui bate direto na Globo. Os clubes terem sua autonomia. E, gente, não foi nenhum nem 2 clubes, ó. Fortaleza, Esporte Clube, Flamengo, foram quase todos os clubes. Tem até aqui, ó, Coritiba, Palmeiras, e diz, ó, fato ou fake, a lei é ruim para os clubes menores. Mentira, 35 dos 40 clubes da Série A assinaram o manifesto a favor. É quase todo mundo.
Mas se depender de Maia, vai cair. E aí? Bolsonaro tá se vendo, cara, é fazer política, amigos. As coisas têm que andar, tem que andar. Eu acho que pra mim o antagonista é só fofoca. Que aí que os deputados bolsonaristas estão chateados e por aí vai. Galera, pra mim, tá jogando. Tá bom. Pra mim, do jeito que tá bom. Pra mim, do jeito que tá bacana. E aí, olha isso daqui também. Putz, isso aqui daqui, se botar um print, vai ficar um espaço aqui faltando depois disso. Mas aqui o Ernesto nos informa que o Brasil apoia firmemente a manutenção das datas previstas para a eleição do novo presidente do BID. Vocês vão entender isso aqui logo menos, que é o banco... putz, é um banco aí. Banco Inter alguma coisa. Inter-Americano de Desenvolvimento. Acho que é isso. Eu não lembro o que significa, né? E aí o Leonardo Coutinho diz, ó. Há uma manobra rasteira para mudar a data das eleições do BID. Como não podem vencer no voto, Argentina, México e ó... lá, aquele país, aposta uma derrota de Trump na retirada da candidatura de seu candidato Maurício Claver Carone. O Brasil acaba de se posicionar sobre o tema. E eu mostrei para vocês, tem mais ou menos uma semana, quem estava fazendo lobby para isso aqui acontecer, que estava fazendo um manifesto contra esse Maurício, foi o Grupo de Puebla, que é o novo nome gourmet para o Foro de São Paulo, com assinaturas até do Celso Amorim e do Aloysio Mercadante, dois ex-ministros da era PT. Tinha que ser, né? E aí, olha só, aí você vê, ó, certo antagonista. Manobra poderia ter como efeito anular a indicação. O pessoal aí já tá vendo o que tá acontecendo. Continuando aqui pra você ver como são as coisas, né? Abertos, mas sem pacientes. Hospital de campanha no Rio de Janeiro vira unidade de fantasmas. A justiça não liberou fechar. E você vê que enquanto isso, enquanto não tem nenhum paciente... fantasma, a secretária de saúde diz que volta às aulas presenciais pode acontecer a partir de setembro. Não, espera um pouquinho, talvez setembro. Aí você vê, ó, pelo menos uma notícia boa pelo menos. Foi rejeitada por 5 votos a tese de ilícito do abuso de poder religioso, que eu falei pra vocês ontem, graças a Deus. Então, derrotado o ativismo absurdo que quer impedir cristãos na política, ou seja, calar os conservadores. Isso daí, gente, pelo menos caiu lá no TSE. Faquinha tava tentando passar isso daí. Pelo menos notícia boa. Outra notícia aqui interessante. Permanência de Guedes no governo anima o mercado financeiro. A bolsa fechou em alta e o dólar fechou em baixa. Aqui é aquele momento que a gente vai para a notícia melhorzinha, né? Outra daqui, ó, regulamentação de privatização dos Correios irá no Congresso as próximas semanas. A Marta Célia fala aí, ó. Fala que é míope o pessoal que critica o andamento da agenda de desestatização no governo Bolsonaro, destacando que no último ano e meio o número de estatais incluídas no PPI e PND passou de 1 para 17, de um total de 46 estatais. O governo vem privatizando. E o pior que o Correio resolveu fazer greve, milhares de pessoas saíram em protesto. E dentre elas pessoas grandes, deputados, senadores, influências pedindo o fim dos Correios. O pessoal não tá entendendo como é que tá o mundo de hoje, né? E aí, mais umas coisas interessantes. Bolsonaro elogiou Tereza Cristina. Agronegócio vem batendo recordes. E eu tô falando isso por quê? Porque rola uma conversa bem por alto mesmo, assim. Não vi de ninguém grande. É, sei lá, povão, pessoas falando assim no Twitter por aí vai, que existe até uma possibilidade de cogitar o nome dela para, sei lá, uma vice-presidência em 2022. Nome bom, né? Vai ser 90% do primeiro turno, né? O agronegócio todo aproveitando. E aí Bolsonaro diz, ó, o agronegócio é a locomotiva da nossa economia. Podemos viver sem muita coisa, mas ninguém vive sem comida. Nosso agronegócio vem batendo recordes, cada vez exporta mais. Os portos do Brasil também ao longo dos últimos 5 meses têm batido recordes, mês após mês, de exportação daquilo que produzimos no campo. E aqui você vê aquela questão do Tarcísio, de fazer as ferrovias, já desencampando nos portos, que tem lá a Transnordestina. Tem lá a do norte do país, que diz aí que é o maior projeto de infraestrutura já do governo, assim, em termos, que vai começar do zero. Olha só, tá produzindo muito. E sai lá de Mato Grosso até a foz de um rio no Amazonas. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz à frente do Ministério da Agricultura, inclusive abrindo fronteiras para além da América do Sul, obviamente. Então, é uma pessoa, uma ministra que normalmente a gente não tem nada pra falar de ruim, né? E aí você vê, ó, Bolsonaro estava lá no Mato Grosso do Sul e inaugurou a estação de radar de Corumbá, que reforça a vigilância das fronteiras no Brasil. Na ocasião, ele falou sobre a pujança do nosso agro e destacou a importância do setor para a economia do Brasil. E tá lá, isso aqui eu achei bem interessante, gente. Bem interessante mesmo, ó. Inauguração da estação radar de Corumbá. Reforço no controle de tráfego na fronteira do Brasil com Paraguai e Bolívia. Avanço no monitoramento e ações de combate ao pessoal que gosta de fazer coisa errada.
como sempre, aquele vídeo, aquela informação diária. Parece até postagem que você viu ontem, mas é outra apreensão em andamento. Mais uma grande quantidade aí de orégano sendo apreendida em Minas Gerais. Gente, é muita coisa, muita tonelada. Aí deve ter mais de 600 toneladas. Cara, por isso que mais dá prejuízo no Brasil, né? PRF. E aí, gente, quando eu digo que o Bolsonaro tá reeleito, é isso aí, ó, foi pra Corumbá. Olha como é que tava o povo. Tá reeleito, galera. Tá reeleito. Olha aqui. Mais uma vez, o pessoal da Mantina colocando aí. Bolsonaro tá falando, ó. Democracia começa respeitando o resultado das urnas. Somos mais de 57 milhões. Deixem Bolsonaro trabalhar. E aí, por fim, olha só ele lá. E aí, foto que coisa. Tomando lá, referentezinho, comendo churrasco. O cara tá reeleito, galera. Então vamos parar de procurar confusão. Vamos focar e ver, ó o que tá acontecendo. Ó o que tá acontecendo na fake news. Ó o que tá acontecendo no STF. Quem tá precisando agora de apoio é o Mendonça. Eles vão tentar ir atrás do coitado do Mendonça. Vão tentar. O Mendonça, como ele ousou fazer um dossiê. Como o Mendonça ousou fazer isso. Deixar, né, que a polícia fizesse isso. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Por hoje foi isso. Eu achei que pelo menos esse início deixa assim bem claro alguns problemas que a gente tem vivendo no Brasil e como as coisas foram se desenrolando ao longo dos anos, né? Vejam o que o Brasil já foi um dia e vejam o que o Brasil pode voltar a ser. Vejam só, né? Então eu fico por aqui, aquele grande beijo, abraço. Quem puder, compartilha, porque eu acho que hoje tá merecendo. Hoje tá merecendo. Então é isso aí. Grande abraço a todos.